Avante roladores, começando hoje mais uma noite, seu RPG de quinta. Espero que para todos que estejam acompanhando, estejam ligados nessa aventura de Pathfinder 2, voltando aqui com a sessão, a campanha, as aventuras no mundo de Arconte Giterai, ou Planesbane, os Arconte Giterai, mestrado por mim, Jefferson, que agora estarei puxando os jogadores que farão parte dessa aventura, essas histórias intricadas e bizarras que envolvem tramas de tempo, planos e demônios, anjos, aberturas de portais celestiais e infernais. E começando com ele, um homem que trocou mais de tendência do que de cueca nas últimas semanas, Jonatas. E aí, pessoal, eu não sei se eu troquei mais não, tendência do que de cueca não, mas... Como assim tu não sabe? Tu trocaste tendência uma vez. Trocou tendência uma vez. Quantas vezes ele trocou de cueca? Eu não sei, assim, negando, entendeu? Obrigado, vocês conseguiram explicar a piada. Vamos chamar agora o rapaz pra... Pera aí, rapaz, pera aí. Eu consigo sexto cenário de explicar a piada é o seguinte, ele é sujo, vamos rir, humor, piadas. Bora. Não, mas beleza. Olha, eu tô jogando com o Paladino, Angel Valdez, e eu tô com medo dele também. Não sei o que farei, é como um carro com freio cortado. Não sei o que eu sou capaz. Depois dele vem a pessoa santificada, a alma pura, a bússola moral, que tem fraquejado um pouco porque tem uma galera aí meio travosa. Mas é ela, a Elise Adson. Boa noite, estarei jogando com Elistros D, uma clériga que está a poucos passos de descobrir o que Chorão queria dizer quando ele disse que só os loucos sabem. Ótimo. Próximo ele, aquele que ao sangrar o tempo acaba vendo as diversas fragmentações da realidade, JP. E aí pessoal, eu sou o JP, vou jogar hoje com o Zamanak Anzer, um Fletching, Fighter e Chrono Skimmer, quebrador de realidades, e vamos ver se a gente consegue botar essa parte nos eixos, mas tá difícil a coisa. Vamos lá. A resposta é não. O próximo é ele. O que seria do corruptor passivo sem o corruptor ativo? Lucas? E aí, pessoal, estou novamente sendo difamado por essas pessoas aí que não veem a bondade que o Huang espalha por aí. E bora ver aí se haverá mais oportunidades de a adaga cerimonial ser utilizada. Certo, mas qual é o nome do seu boneco e a classe dele? Ah tá, eu vou jogar com o Huang. Ele é um taumaturgo, um ocultista, por assim dizer, de classe, e de raça ele é um bom e velho Hobgoblin. Está tão animado para usar a adaga que esqueceu de apresentar ele mesmo. Eu não preciso de talento, eu não preciso de classe, eu não preciso de raça, a única coisa que eu preciso é ter a adaga. A minha personalidade é essa, pô. E a minha classe é sacrifício. Pontarangue pra Matheus aí. Uma coisa que Pathfinder criou mecânicas muito úteis com uma classe que combina perfeitamente com um punhal cerimonial de sacrifício. E outros RPGs não serviriam para nada. E o que é religião sem um pouco de sacrifício? Na verdade, continuando aqui, vamos chamar ele o herói redentor dessa party, que não é bem um herói, mas é um anti-herói bom o suficiente para uma atividade única que é sumir. Matheus. Veja bem, numa party onde todo mundo é muito ruim, aquele que é um pouco menos ruim acaba se tornando bom. E esse é o Sonrion. Ele é um humano Duskwalker da classe Bardo.
E nessa sessão tentarei escapar com vida de um demônio satanista que tem visão verdadeira. Exatamente, e com isso vamos agora girar a pequena manivela que vai retroceder no tempo. E quem poderia dizer o que aconteceu da última vez que a gente jogou, se aventurou e se corrompeu um pouquinho mais? Posso. Ô, Lucas, tu anotasse. Eu não Se tenho. for você, Matheus, eu quero que você faça tal qual um bardo. Deixa aí. Aí. Aí complicou. Não, pode fazer, eu tô zoando. Bem, na última sessão, nós iniciamos no final da conversa que tivemos com o Roberto, ainda dentro da floresta de Alduin, e de lá nós nos encaminhamos para a cidade de Loder. É essa a pronúncia, né? Loader. Que era controlada basicamente por anões. Era uma cidade fortificada, com um comércio bem movimentado, e nós percebemos que era uma cidade de grande porte. Lá chegando, os 3 personagens que estavam mais ativos na party, o Son Hyun, o Huang e o Zamanaki, eles procuraram algum tipo de vendedor que estivesse disposto a comprar itens sem fazer muitas perguntas, para a gente se livrar do que a gente tinha conseguido e conseguirmos suprimentos para depois partirmos em busca de derrotar o Arconte que o Roberto pediu para o Zamanaki destruir em troca de um favor dele. Bem, já em Londor não, em Loder, Loader. tô querendo chamar de Londor, não sei porquê. Eu Já em fodei o jogo. Loder, a gente encontrou um anão cujo nome eu esqueci agora, e ele era basicamente um membro do exército que estava meio que contrabandeando algumas mercadorias para utilizar numa venda própria. E ele utilizava nesse mercadinho dele, mercadinho não, nessa loja dele, algumas mercadorias que eram consideradas Descaminhadas. tinham um dono, mas não possuem mais. E também muitas delas eram consideradas ilegais dentro da própria cidade. Conversa vai, conversa vem, os jogadores compraram alguns itens. Ah, e o nome dele era Roderick de Ferro, o anão. Isso, Roderick de Ferro. E aí conversa vai, conversa vem com o Lodric, nós compramos alguns itens, nós interagimos com alguns NPCs que chegaram a conversar com Lodric de Ferro, inclusive um Halfling que era um vendedor de lá e tal. E dentre uma dessas coisas que chamou a atenção é que ele possuía alguns escravos em sua posse. Após isso, o meu personagem, o Son Hyun, que estava um tanto quanto descontente com aquela situação no local, esperou o anoitecer e invadiu o local essa loja com o intuito de libertar um dos escravos que estava lá com ele. Durante essa infiltração, o Son Hyun, que estava sob os efeitos de invisibilidade, acabou deparando na... Nunca vi ele fazer isso. Nem eu. O nome desse é Fantasma só. O personagem Fantasma, que não é o Son Hyun, obviamente, ele entrou nas dependências dessa loja, onde existiam algumas celas. Dentro dessas células tinham 3 pessoas, um halfling idoso, um elfo criança e a elfo adulto, que foi quem ele tinha interagido primeiramente, né? Depois de conseguir adormecer o Halfling com uma poção de adormecimento e libertar as 2 elfas e colocá-las sobre o efeito do véu da invisibilidade, o Son Hyun foi abordado por um dos arcontes, que era o arconte Zara Fardum. E foi isso. Beleza, deixa eu só dar um show to plays aqui. Já apareceu o Roderick de Ferro aí pra vocês? Já. Sim. Sim. Ah, tranquilo.
Beleza. Então, basicamente, a gente retoma desse pequeno. Dessa pequena desventura do Son Ryon. Ele aparentemente, enquanto subia as escadas que dava para o lugarejo onde ficavam os escravos, atrás de uma pequena portinhola de ferro cadeada, ele começa a subir até que ele escuta um barulho um pouco atrás dele e ele é interpelado por uma criatura com proeminentes chifres e um sorriso largo na cara. Essa criatura, ela tem uma postura pomposa e veste trajes de pele muito bem ornados, com medalhões e joias, e tem um cadenciar no comportamento dele que mostra que ele tem uma finesse, uma capacidade de ser uma criatura polida e até um pouco meio floreante em sentimentos. Ele olha diretamente através da capa do invisível do Son Ryon, olha para ele e terminou a sua sentença impingindo ao Son Ryon o conhecimento de algo que o Son Ryon também tem, que é o compartilhar de um sonho sobre o campeão da colina. O campeão da colina, ele fala diretamente para o Son Ryon: Você entrou aqui. De todas as pessoas que poderiam estar presentes nesse local, nesse ambiente, você é aquele a quem busco, aquele que, tal qual eu, detém sangue de Terai. E ele começa lentamente a dar passos cadenciados em direção ao Son Ryon, que por um momento fica completamente petrificado com a citação do campeão da colina, o seu sonho recorrente e avassalador que se mantém desde o primeiro dia em que ele se pôs vivo. E nesse momento, a tatuagem que o Son Ryon tem nas costas, ela começa a aquecer, como se a pele dele estivesse sendo tocada por uma febre espontânea num ponto muito específico da derme dele, que é a tatuagem. E com isso, o Zara Fardum começa a retirar sua capa e suas joias presas a ela, joga a capa em direção a um dos anões que capta ela em pleno ar e dobra rapidamente como se fosse um serviçal disposto, embora nunca se viu anões tendo tanta presteza com criaturas desse tipo. E os chifres proeminentes ainda assim carregam joias, e o olhar dele, com seus olhos tons de âmbar, começam a ficar mais intensos à medida que ele se aproxima do Son Ryon. Até que o Son Ryon observa que ele está despido. Todo o tórax dele está despido. E ele revela a parte de trás de suas costas uma tatuagem completamente igual ao que o Son Ryon carrega. E ele espera a reação do Son Ryon. O Son Ryon, ele, por reflexo, põe a mão na nuca, né? Na cervical. Não na nuca, mas na cervical. Como se estivesse tentando apagar aquele calor que ele sente. Depois que ele dá por si, ele percebe que a tatuagem dele, de alguma forma, reagiu quando ele entrou na presença do Zara Fardum. Ele não se apresentou ainda não, né? Não. Tá, então quando ele entrou na presença desse ser, a tatuagem dele começou a reagir. E quando ele se põe de maneira a mostrar a tatuagem, o Son Ryon reconhece aquilo ali. E então ele diz: então você também é uma das cobaias simuladas? Você também é um descartado, como eu? Infelizmente, não. Eu
sou um desafio à ordem natural. Eu sou uma cria do inexplicável. Eu sou o original. Porém, aquele com que você sonha não sou eu. Mas esse sonho me pertence. Isso não faz muito sentido. Campeão da colina, você. Somos de épocas distintas. Deveria existir um campeão da colina. Não me leve a mal, mas. Você está um pouco mais bem conservado do que eu imaginei que estaria. E um pouco diferente. O que aconteceu? Por que não aparece para que eu possa dar uma olhada sem precisar usar de meus talentos e forçar a magia que existe naturalmente entre nós? Bem. Creio que deva ser uma façanha simples para alguém com seu poder, mas para mim esse simples véu requer muito de meu poder. E caso eu abandone-o agora, não terei condições, forças mágicas não, capacidades mágicas de retomá-la em um outro momento. Então, para evitar eventuais problemas que venham a ocorrer, não que eu esteja chamando você de um problema, longe de mim, mas para evitar futuros problemas, eu precisarei Ele levanta a mão, pede para que você se cale. Diga-me, você gosta de música? música. Se existe Música. algum ser que não goste dela, eu ainda não encontrei. Há locais que dispõem a música como sendo a verdadeira magia. A magia que fala pelo coração dos seres e as linhas que conduzem o universo. Pois eu digo, gostaria que você escutasse uma canção. Pois bem, Ele continua sem camisa. Ele recupera as joias, ele começa a colocar anéis de diversos brasões diferentes em diversas mãos. Em diversos dedos, perdão. Ele começa a colocar os anéis de volta. Ele pega a capa, mas ainda permanece sem o trajado do tórax. Ele apenas coloca a capa meio de lado assim, para deixar sempre a tatuagem à mostra. E te conduz até uma pequena sala. Tu permanece invisível. E os teus... as criaturas que tu salvou também. Nesse momento, a elfa mais velha, ela começa a puxar o teu braço, que tu tá segurando o braço dela, para que vocês fujam. Ela parece completamente desesperada e a expressão dela é quase como se você estivesse sendo conduzido para o abate certo. Só que no seu coração, no seu ímpeto, você sente uma coisa estranha, porque a curiosidade sobre o que realmente significa a sua existência começa a ser mais próxima de ser desvelada. E nesse momento, tanto a mulher élfica como a criança, eles estão com... Se eles pudessem serem vistos, eles estariam completamente em pânico, arrastando os pés, tentando refrear o teu movimento em direção ao próximo cômodo. E aí é que a gente vai começar... Primeiro diz aí o que tu vai fazer, que eu vou fazer outra parada aqui. como assim? Fazer o que em relação ao quê? Não, você vai pro cômodo, vai escutar seus... as criaturas cativas que agora se libertou. Eu vejo que eles estão fazendo algum tipo de resistência com relação ao caminho que eu tô tomando. Sim, sim. Eu então
Não vou me virar, que eu não consigo saber olhar na cara do povo invisível, mas, tipo, me dirijo a eles e digo: esse ser, ele é possuidor de poderes que permite que ele nos veja. Uma criatura com tamanho poder poderia acabar conosco sem qualquer esforço. A chance de fugirmos acabou no momento que ele apareceu. Então, caso nós queiramos sair daqui com vida, teremos que ter a autorização dele. E eu vou. Beleza. Você vai puxando os dois junto com você assim, porque no momento que você soltar, eles vão perder a invisibilidade, eles ficam extremamente tensos, cautelosos, você consegue quase que sentir a tensão nos braços que você toca para conduzir eles, você vê os músculos e tendões deles completamente rígidos, e aí você vê uma sala completamente ornada, com tudo que você possa considerar como arte. Vários quadros emoldurados em ouro, você vai ver estátuas, você vai ver armas, você vai ver muitos vasos, você vai ver iluminuras presas por aqueles tablados de madeira esticadas, você vai ver tapeçarias, você vai ver uma sala completamente cheia do mais puro requinte e peças de extremo valor e preciosidade, totalmente intocadas, limpas e algumas presas sobre redomas. Em especial, uma espécie de clava gigantesca que no final termina com um semi-machado e um martelo para o outro lado. É uma arma dantesca, parece até de um troll. Você vê que ela está sobre um vidro assim, e aí você vê essa criatura andando por meio desses tesouros, essas coisas extremamente valiosas, colares com joias incrivelmente suntuosas e brilhantes, e à medida que ele vai dando os vários passos, você vê uma harpa trabalhada em marfim, ouro e obsidiana, cujas cordas são como se fossem feitas da mais pura pérola, pois elas chegam a reluzir com a mais parca luz das velas que tem nos castiçais, também de ouro e pérola. Ele senta próximo a essa harpa e: eu prefiro instrumentos de corda. Sua melodia acalma a alma. Essa em especial foi dificilmente de conduzir até esse local. Pertenceu a um arcanjo. Arcanjo esse que não estava muito disposto a negociar por ela, mas nada que não pudéssemos resolver com a persuasão certa. E ele continua olhando para você com aqueles olhos âmbar completamente profundos e penetrantes. Ele senta no pequeno banquinho que você estima ser bem pesado, pois ele também é feito de metais e ornamentos. Ele senta e começa a tocar uma melodia que você já ouviu várias vezes. É uma melodia festiva, de comemoração. É como se fosse uma música tema de uma determinada balada. E essa balada, antes mesmo que ele comece a cantar, você começa a acompanhar o letramento com sua cabeça. Você começa a acompanhar os dizeres e fechos, como se você já soubesse essa letra desde a sua mais tenra infância. Essa música se chama O Retorno do Campeão da Colina. E você vê que, diferente das músicas que você toca, ela tem muito mais graves, ela é muito mais pesada, ela é muito mais visceral. E o custo de estar tocando essa harpa, para essa criatura em especial, você consegue ver, a olhos vistos assim praticamente, o sangue escorrendo dos dedos dele, e ele ainda assim se regozijando de prazer e de uma espécie de torpor mágico, do qual emana uma energia cósmica que banha todas as peças dessa sala.
elas vibram e ressoam junto com a música. É como se a magia estivesse agradecendo a música dedilhada por essa criatura. E num dado momento, enquanto ele está solando os acordes, ele fala: eu me chamo Zara Fardum. Eu sou o filho daquele que você chama de o campeão da colina. Eu sou o sangue original de Terai. Porém, não sou bem-vindo em sua corte. Não sou bem-vindo em sua casa. Pois em mim habita. E quando ele fala isso, Matheus, o Sonrion sente um calafrio, mas um calafrio que gela a alma. Porque ele fala as palavras, mas não as palavras com simples sons, mas com magia. A magia dotada da palavra original, a palavra universal. Ele fala: eu sou o primeiro adepto do sacerdócio da malícia. E você, por razões que não se sabe explicar, você começa a sentir uma opressão no seu peito e você vai fazer um teste de vontade. Oh, shit. Certo. Caráter... Will. Oh, deuses dos dados. Ah, poxa. Não sei, travou aqui. Crítico. Bom demais. Beleza. Ele tenta entrar na sua mente através dos canais que ele conhece. Ele, tal qual você, é um bardo por excelência. Só que quando ele começa a usar a magia para recobrar o controle sobre algo que ele julga lhe pertencer, um item, inclusive, de extremo valor para o mesmo, você faz o caminho oposto. Você saca o seu instrumento e consegue participar da música, dessa vez sobrepondo-a e vendo o que existe de fato na intenção do seu algoz. E você vê diversos casulos e mais casulos. Drows e duegares andando de um lado para o outro, carregando tubos de ensaio, vidros, elixires e tudo que você possa imaginar. No centro desses casulos, você vê o que parece ser uma rede, um emaranhado de teias de aranha. Só que essas teias são feitas de sangue. No interior dessas teias de sangue, você vê o próprio Zara Fardum. Só que ele tinha nessa imagem que você vislumbra chifres muito pequenos e um corpo muito franzino, muito magro. E é quase como se ele estivesse sendo drenado por essas teias. E algo que saía dele nutria esses casulos. Num dado momento, você consegue se ver dropando desse casulo. Desculpa, pode falar. Ele era mais... É uma criança e tal, ou ele é só uma pessoa com pouco poder e por isso as características dele... Não, ele era bem jovem. Era bem jovem. Bem jovem. Se você for chutar, você diria que ele teria o quê? Uns 17 anos. Agora ele tem uma aparência de 35 para 40, assim. As características dele que são proeminentes agora, tipo o chifre dele, e elas são decorrentes da idade ou são decorrentes de aumento de poder mágico? Aí um teste de ocultismo pode revelar isso. Tá, pera aí. Ocultismo. Ocultismo não é das melhores, mas vamos lá. 18. Beleza, você tenta pressupor o que foi que aconteceu com ele nesse meio tempo, nesses anos, ou o que é que tenha nutrido a forma dele atual, e você não consegue descobrir. Você só consegue pressupor que possa ter alguma ligação mágica, mas você não sabe. E com isso,
a gente vai cortar a cena para o lado de fora, onde tá o Zamanak e o Huang. Aparentemente, vocês começam a escutar ao longe uma música incrivelmente melodiosa, talvez a música mais bela já tocada. Vocês podem se deixar encantar por ela ou perceber o que está ao redor. Rolem percepção se assim vocês o quiserem. Vem. Zamanak não percebe 2, né? nada. 19 ao todo. Huang. 2 no dado. Começa bem. Beleza, vocês começam a olhar para a janela, começam a escutar o som. Vocês conseguem escutar. Qual é o instrumento do Sonrion mesmo, Matheus? Uma flauta transversa. Você consegue escutar uma harpa e depois uma flauta tentando sublimar o som da harpa. Só que ambos os instrumentos, aparentemente, para vocês se complementam e realmente é a música mais incrível que vocês poderiam estar presenciando. Isso deixa vocês aparentemente um pouco distraídos, meio absortos e tal. E vocês não veem o movimento de uma guarnição de pelo menos uns 10 anões se aproximando da residência. Beleza? Com isso, a gente volta para dentro da mansão, né, o domicílio militar do Roderick de Ferro. Você vê que por trás do Zara Fardum tá o Roderick de Ferro sentado numa cadeira feita de obsidiana, cristais e esmeraldas. Ele tira o capacete assim, ele vai até uma pequena prateleira, pega um martelo que aparenta ser feito de marfim, mas é alguma espécie de pedra muito específica, e ele começa a circundar a sala com esse martelo em mãos. E ação livre. Matheus. Aqui em diante, o que você fizer é por sua conta. Eu me volto em meio à canção ao Zara Fardum e digo: agora que acompanhei nessa melodia, acredito que um pouco de cortesia entre bardos que compartilham o mesmo deleite pela música possa vir a servir-me. Diga-me, Zara Fardum, se eu tentar ir agora, você irá me impedir? Você vê que quando você fala isso, a música para de pronto. E toda aquela imagem do cosmos, do universo, toda aquela sinergia holística que vocês acabaram estabelecendo através da música cessa. E ele se levanta e você sente o que parece ser uma energia mágica formidável. E ele fala para você: itens de colecionador não são feitos para ir para fora das mãos de Zara Fardum. Eu não sei se você entendeu o que você significa para mim e qual é o seu verdadeiro propósito, mas até lá eu pretendo simplesmente manter você em minha posse e propriedade. Você pertence a mim, assim como o sangue em minhas veias, assim como o legado que me pertence e, por conseguinte, a você também. Isso é uma pena. E Aparentemente, canção tão bela demorará algum tempo a ser repetida. Portanto, deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Aquele que é o colecionador, seria você? Ou seria aquele anão raivoso que anda por essa sala como se ela lhe pertencesse? Antes de ir fazer meu próximo movimento,
Vou deixar ali com essa questionamento. Mas sem antes deixar-lhe 2 presentes. Primeiro é algo que eu consegui em um bolsão dimensional. Um presente de um grande lorde e antigo deus de outra dimensão. Eu ponho uma poção com água profana no chão. E esse outro foi. Qual é o nome? Esse outro foi um presente que eu consegui em minha última empreitada. Essa é a essência de um anjo. Eu coloco as duas, uma no lado da outra. Destampo e digo: com isso, até logo. Ah, talvez não tão logo. E eu digo pras outras: corram! E sai correndo com a porra. Ih! Antes de sair, eu solto uma magia. Já que ele tem visão, ele utiliza dela. Eu utilizo numa dessas coisas que ele tem aí, um quadro, algo desse tipo. Eu casto a magia luz pra criar um efeito de. Qual é o nome? De ofuscar. Fuscar. Isso. E sai correndo com a porra. Beleza, tem teste de resistência, alguma coisa assim? Não é a magia em si não. Não é uma magia não de ofuscar. Só faço isso o efeito flavor mesmo. Entendi. Você acende o que parece ser um facho de luz em meio a salão iluminado com várias velas. E você percebe que, na verdade, tudo que habita naquela sala pertence ao Zarafardum, inclusive o Roderick de Ferro. Ele é um item de coleção, pois a armadura que ele usa faz quase como referências estéticas à própria sala onde ele está. E ele começa a sacudir o martelo dele para um lado e para o outro. Você vê que antes que ele consiga atingir o que quer que seja, o Zarafardum simplesmente o congela em pleno ar. E no momento seguinte que ele faz isso, ele recebe aquele fogo na cara. Ele se vira para trás assim e ele diz: você pode tentar ir agora, porém o seu destino é inevitável. Assim como uma música, a sua canção também terminará, Sonryo. E quem a tocará serei eu, o seu criador. E aí você Tila. se põe a correr, e aí a gente tem uns 10 anões do lado de fora, armadurados. Qual é o plano? Graças a Deus eu tô invisível. Meu Beleza. plano é sair. Pera aí, eu já saí da casa, é? Ainda não. Ah, tá certo. Mas o meu plano é sair, já que eu ainda não sei desse batalhão que tá chegando. E uma vez que eu o veja e tal, eu pretendo fazer alguma ação. Uma contra-ação. Beleza. Quando você vai tentar sair pela porta, pela janela, como é? Por Que onde tu eu entrei, entrou porque pela eu- janela do primeiro andar, né? Isso, E depois fosse descendo. isso. Beleza. Tu vai sair pela janela, no caso. Vou. Beleza, eu vou Já pedir o um caminho já teste. tá pronto já. Meu caminho já. Beleza, eu vou pedir um teste de acrobatics um pouquinho difícil pra tu tentar descer sem cair na agonia. E lembrando que tu tá com 2 novos assets aí que vão precisar também serem cuidados e administrados nessa descida. Aí um teste de acrobatics pra tu se equilibrar direitinho, descer e tal. Certo. Pera aí. Ou se tu preferir um teste de atletismo um pouco mais difícil pra tu descer carregando o Não, meu atletismo é muito alto. Eu tenho 10 de força. Acrobatics. Go. 23. Boa. Ali. Os dados estão Beleza. Tu de
pronto pega aquela corda que você tinha usado para subir por esse local assim, você automaticamente já, invisível mesmo, você já abre a janela, faz aquela abertura rompante assim, você pega a corda rapidamente, pula já pro lado de fora, coloca os teus pés no parapeito e vai saltando, queimando um pouco as tuas mãos, mas como tu tá assim meio com uma proteção e tal, e como tu conseguiu fazer isso habilmente assim, antes mesmo que chegue a queimar tuas mãos, tu já solta, dá uma cambalhota para trás e cai no chão. Lá em cima tá a elfa e a criança. Aparentemente, por alguma razão inexplicável, eles começam a ficar visíveis novamente, e aí eles se colocam no parapeito, começam a segurar, e agora eu vou rolar o deles, beleza? Oh shit. Eu vou rolar atletismo deles. Rolem aberto. A gente Deixa eu ver consegue se eu enxergar. Consegue enxergar a elfa e a criança? Agora que Agora consegue. Mas deixa eu ver aqui uma coisa antes de tu rodar, pra ver se eu tenho alguma forma de. Dá um tiro de besta na elfa. Eu vou lhe ajudar, só eu. Vou lhe livrar desse fardo. Os dias de escravidão dela estão contados. Morreu ali dentro. Eu lhe livrarei da escravidão. Eu pego e chamo o Huang assim. Olha lá, Huang. E aponto pra elfa e pra criança. Como o Huang tinha falhado no teste de percepção da última sessão, e nesse também ele estava absorto, olhando a carta que mostra que está chegando no ponto exato de maturação. Aí ele fala, ainda não. Ele guarda dentro da manga e... O que foi, Zamanak? Olha lá, a elfa. E o pequeno elfo junto dela. Eles se multiplicam como pragas. Eles como não devem dizem. estar ali à toa. Eu não Deve estou ser. vendo o Sonrion. Nós nunca vemos o Sonryo. Mas eles chegarem até ali, pode ter sido obra dele. Você tem algo que dê pra usar? Veja, eu aponto na rua. Eu não sei se eu quero lutar contra 10 homens de armas. Eu também não quero lutar, mas podemos facilitar a fuga daqueles dois. Você quer que eles sejam... que eles saiam deste tormento? Não. Não do seu modo. O Huang Fang dá um riso debochado. Estava apenas testando você. Beleza, vocês olham pra trás, tá a Elise lá, e a carta do Valdez tá vibrando assim nas mãos do... Sim, não, tô ciente, tô esperando. Aí, Elise, você parece estar um pouco mais avoada do que o de costume. Se aproxime. Desculpe. É que eu estava pensando... deixa pra lá. O que você acha que devemos fazer? Veja, 10 anões, provavelmente homens anões de armas, e ali, a elfa que aparentemente chamou a atenção do Sorion, e pelo visto ela já se multiplicou a uma mini elfa ali. Mas eu não vejo o Sorion. Mas... do que ter medo de homens de armas? Não fizemos nada, eu acho, né? Nós, por enquanto, não. Mas você quer ajudar a elfa de alguma maneira? Ela não parece estar me pedindo ajuda. Que bom que você fala isso. Eu sento e observo. Eu olho pra elfa, a elfa tá pedindo ajuda.
Assim, Ela tá lá em cima, olhando pela janela, assim, procurando o que quer que seja que tentou resgatar ela. Ela olha pelo parapeito, assim, vê vocês lá embaixo. Ela põe a mão na boca, assim, ela arregala os olhos, preocupada, e tenta gritar, só que ela não consegue soltar nenhum tipo de som. E a mesma coisa é a criança. Eles estão aperreados, assim, no momento seguinte, vocês veem aqueles passos pesados de metal sobre metal. Pó, 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 pó. Os anões, eles nem sequer batem a porta, eles colocam a porta abaixo, já começam a entrar pela escada. 4 sobem, 2 ficam na entrada, mais 2 começam a patrulhar pela volta da casa. Vocês começam já eles se dirigindo pela lateral, assim, procurando alguma coisa. eu acendo algum objeto com a magia luz, novamente, para indicar onde eu tô. E depois disso, eu largo esse objeto no chão e eu uso a música da minha flauta pra ela saber onde é que eu tô. Pra ela me seguir. Beleza, como tu usasse essa música no momento inicial, quando fosse tentar salvá-la, ela reconhece a música. Ela fica procurando e tal, só que aí ela tenta pegar na corda, só que ela fica meio assustada assim, e aí agora eu vou rolar, ela vai tentar descer. Ela tá julgando que você quer que ela desça. Calma, Jefferson, antes de tu rolar, só um instante. Peraí, Adson, tu queria falar alguma coisa, pode falar. Eu não. Não foi não? Tá. Foi mal, eu escutei alguém ia falar alguma coisa. Jefferson, tu falar. O quê? Vou deixar uma ação preparada. O trig vai ser: ela falha no teste de acrobacia. Se esse trig acontecer, a minha magia entra em ação. Ela não tem acrobacia, ela tem atletismo. Pronto, de atletismo. É na teste da corda em si. Beleza. Primeiro eu vou jogar o dela, depois eu jogo o da criança. Calma. Tu falasse que 4 entravam, 2 ficavam na porta e o resto tava patrulhando, né? Não, primeiro eu vou jogar o da criança que diga, porque ela vai tentar salvar a criança se ela não pudesse salvar. Calma, joga agora não. Salvar? Tu falasse que 4 entraram, 2 ficaram na porta e o resto tá patrulhando, né? Isso. Eles estão olhando pra cima, eles viram que tem uma elfa pendurada no parapeito? Não, eles foram chamados por algum meio mágico pra emboscar quem quer que estivesse entrado dentro da casa. Dentro da casa, sim, mas eles estão olhando pra cima? Estão vendo? Tipo nos fundos. Não, porque assim, no caso, o casarão, você tem que imaginar ele como um monolito de granito negro gigantesco certo. No meio da cidade. Eles estão ainda fazendo eles estão saindo de próximo da entrada, que é tipo aquelas entradas de escadaria daqueles prédios inglês, tá ligado? Que tem uma escadaria assim. Aí uns estão subindo essas escadas, botando a porta abaixo. Outros ficaram nessa entreporta, essa parte. E os outros 2 estão procurando ao redor da casa para ver quem tá tentando escapar e como. Do que eles começam a se deslocar, vocês podem vir a perceber esse deslocamento. Certo? Porque no momento inicial vocês não ouviram os passos deles. Beleza, mas a gente tá vendo os 2 elfos, né? Sim, tá vendo uma criança élfica, que vocês não conseguem determinar o sexo porque é de noite, e uma mulher élfica, aquela que vocês tinham visto na, entre aspas, loja do Roderick de Fred. Não, mas o personagem do Matheus já tinha dito que ia fazer. Gerson, vou tentar fazer o seguinte. Eu tenho uma corda, certo? Do kit. Eu olho para o Zamanak. Bem, eu realmente não acredito que vou fazer isso. Segura essa corda. Eu vou saltar e tentar segurar uma das elfas no ar. Meu Deus do céu. Se você não segurar, eu vou cair. Pode confiar em Zamanak. Zamanak é forte. Jefferson, minha ideia é a seguinte. Quando eu ver que a primeira for saltar de lá de cima, eu vou correr, pular, me jogar de onde eu tô. Se eu não me engano, a gente ficou no telhado de uma das casas ao redor, Isso de alguma coisa assim, para tentar pegar lá no ar com o meu atletismo e garantir que o personagem JP não vai me derrubar no chão e eu vou sofrer altos danos. Se ela tirar a falha crítica, ela
ela passa por dentro dos seus braços, assim, tá ligado? Beleza. Eu posso ter direito a algum teste pra tentar catá-la, caso ela dê falha crítica? Pode. De Beleza. certeza você pode tentar mitigar com que ela não morra, mas alguma coisa quebrar, Beleza. etc. De boa. Beleza? Eu só acho que tem uma coisa. Dá um chute na mulher contra caso, né? Por que tu tá tentando resgatar essas elfas? A criança. Eu quero resgatar a criança. Não. As duas são meus. São meus Beleza. Ei, A o que criança- tá mão numa a criança aí, começa a descer. Vamos lá, pessoal. A criança ela começa a se colocar no parapeito. Assim que ela coloca no parapeito, o pé dela é uma tensão incrível. Ela descasca, assim. Você vê aquele pequeno chinelo, assim, gasto, caindo lá de cima e caindo embaixo. E logo na sequência a criança caindo também. E agora vai depender do teste de Lucas. Ei, mas eu tinha minha ação. Que eu tinha deixado. Então pode engatilhar sua ação aí. Pode colocar. Beleza. Com a minha ação engatilhou, eu vou castar Gravitational Pull com uma ação. E digo pra. Não tem como E a resistir. criança sai voando. Ela vai ser puxada 10 metros pra perto de mim. Então, basicamente vem pra mim. Beleza, você vê a criança despencando assim, quase dando uma cambalhota completa, no que ela vai curvando o corpo, você para ela em pleno ar e dá um puxão. Você vê que a criança ela muda completamente a postura dela, como se fosse um ragdoll assim, tá ligado? E você puxa ela pelo tronquinho, e aí ela vem toda molenga na sua direção, e até que você apara ela com os braços assim. Isso. E eu só gastei uma ação. Tem mais 2, né? Ai. Em tese Muito não bom tá ser nessa nobre. lógica de ação, a próxima ação seria a de Lucas. Como a gente não tá em aços de combate, né? Não, a minha é uma reaction também. A ideia é ser uma reaction. Caso dê merda, eu pulo. Beleza, agora é a vez da Elfa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tô ficando sem magia, boys. Beleza, mesma coisa com a Elfa. Ela tá tão desesperada, as mãos dela estão suando, ela tá com os olhos bugalhados, ela tenta gritar, não consegue. Ela olha pra um lado, olha pro outro, toca no pescoço, vê aquelas marcas gravadas. Ela simplesmente pega e segura a corda e tenta se jogar. No que ela tenta se jogar, ela começa a rasgar a pele das mãos dela, segurando a corda naquela queimadura de descida. Huang, Eu olho pro Zamanak e me jogo. Atletismo? beleza, pode jogar. Vixe, Gerson. Tem um ponto heróico do inicial? Tem. Um Já tem gastei. 2 é Matheus porque fez o Razão, o beleza. resumo. Tem mais nada, gastei. Aí. 21. Já zerei aqui meu ponto heróico. Beleza, quando você vê ela despencando, ela começa a queimar as mãos, ela larga a corda assim, o sangue vertendo das mãos dela, é quase como se ela estivesse caindo, deixando um rastro de sangue em câmera lenta, até que o Huang começa a correr com a cabeça pra frente e o corpo pra trás assim, ele dá um engatilhado num parapeito, dá um salto pro outro, dá uma cambalhota pra trás, agarrando a mulher, e uma cambalhota completa caindo, e ele sente toda aquela pressão do despencar nos joelhos, assim, pá! Mas ele conseguiu aparar ela. Vocês dois estão vendo os 2 anões chegando a vocês. Eu vou jogar aqui a percepção deles, pra ver o que é que... se eles percebem o que vocês estão fazendo aí. Não vendo nada não, esses caras. Eu só vejo uma elfa sendo puxada como se tivesse um Jedi, né? Puxando algo. 26. Eles chegam no momento em que o Matheus tá realizando o Get Over Here. O personagem de Lucas, o Huang, ele tá parando a mulher. Ele diz, alto, vocês aí! Fiquem aí! Ou será muito pior? Aí eles começam a correr em direção a vocês. Eu olho pra o Huang que tá amarrado de ponta cabeça e digo, anões têm pernas curtas. Corra! E corta a corda dele com a faca. E com isso, a gente encerra a sessão de hoje. Para dar continuidade num próximo momento. Agradeço a todos os participantes. Se você nos acompanhou até aqui, também deixe o seu curtir, comente, não deixe de seguir a gente. Vamos ver para que outro rio de merda essa galera vai se dirigir na próxima. E é isso, tchau!